Bom, então quando a gente estuda dependência e independência linear, né, na nossa geometria, na nossa álgebra linear, a gente se depara com o conceito de dependência e independência linear. A gente começa falando sobre os vetores, né, se o vetor é linearmente dependente ou independente, que tem a ver com como a gente consegue escrever um dos vetores de um pacote de vetor como combinação linear dos outros, né? E para isso a gente pode fazer uma redução, faz o escalonamento da matriz, né? Você pega a matriz de coeficientes desses vetores, faz o escalonamento, né? Reduz ele, aplica Gauss-Jordan, e se ele tiver alguma linha igual a zero, aquela linha, o vetor relativo àquela última linha que a gente coloca lá no final, se a gente não fez troca de linhas, né? Significa que pelo menos se tiver uma linha igual a zero, todos os elementos zero, significa que aquele vetor é linearmente dependente dos outros, porque ele pode ter sido escrito na forma de uma combinação linear dos outros vetores. Então é razoavelmente simples, é uma técnica que a gente já conhece, que é o escalonamento. Então faz a matriz de coeficientes, faz o escalonamento. De repente a gente faz um exemplo agora depois desse. Só que esse problema que estava no teste de vocês, ele é um pouquinho diferente, porque ele não dá um vetor com componentes, né? Ele nos dá vetor de funções. Então, em vez de direção, eu tenho a direção do eixo x, a direção do eixo y, a direção do eixo z, eu tenho a direção da função e na x, eu tenho a direção do e na 2x, eu tenho a direção do e na 3x. A questão é, será que cada uma dessas funções, elas são independentes entre si, assim como o eixo x é independente do y, que é independente do z? Porque a gente nunca vai escrever um ponto sobre o eixo z com vetores no plano xy. Não tem como, precisa ter a componente z, não, ok? Então se vocês entenderam essa parte de combinação linear, é muito claro para vocês essa questão. Se não, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha de novo nas aulas de dependência e independência linear. Mas aqui, basicamente, a lógica se estende. Como assim? A gente quer saber se qualquer uma dessas funções pode ser escrita como combinação linear das outras. Por exemplo, a gente tem como escrever o e na 3x como sendo, sei lá, 5e na x mais 8e na 2x? Bom, aqui até dá para dizer, não, isso aqui não tem como, porque a gente conhece as funções, né? Então automaticamente já dá para... Eu já tenho experiência em matemática, eu olho e digo, não, isso daqui é linearmente independente. Mas como a gente demonstra se a função for um pouco mais complexa, tiver mais elementos? A demonstração, a gente construiu essa técnica em aula, que é utilizando a técnica do Wronskiano. Wronskiano em homenagem ao Wronski. E essa técnica, por mais que o nome seja estranho, depois a gente vai ver que a gente vai utilizar ela em aulas de equações diferenciais. Porque a gente vai procurar soluções linearmente independentes para a equação diferencial. Então isso daqui é importante, tá? Então, o que é vamos utilizar o Wronskiano. Esse Wronskiano, que apesar do nome ser complicado, ele não é uma coisa muito complicada de fazer, ele é o seguinte. Eu vou colocar aqui, o Wronskiano para F1, F2 e F3. O Wronskiano, ele depende do número de funções que a gente tem. Porque ele vai ser o seguinte, a gente vai chamar ele de W. Notem que as funções são de x, então ele também pode ser uma função de x. Ele pode ser uma função de x, mas ele é dado por um determinante. Só que não é uma matriz normal, ela é uma matriz de funções. A gente vai colocar na primeira linha as funções que a gente tem. Por que ele depende do número de funções? Porque ele tendo 3 funções, ele vai ser uma matriz de 3 por 3. Se ele tiver 4 funções, ele vai ser uma matriz 4 por 4. Se tiver 5 funções, vai ser uma matriz 5 por 5, assim por diante. Então, para ver se uma função é linearmente dependente de outra, só em duas, é uma matriz 2 por 2, é mais simples. Mas aqui a gente tem uma matriz 3 por 3 e o Wronskiano é o seguinte, a gente vai pôr o F1, ou seja, o e na x, aqui a gente vai pôr o F2 e aqui a gente vai pôr o F3. Ok? Como a gente faz as próximas linhas,
a gente faz a derivada das funções. Então eu vou ter a derivada da função 1 aqui, a primeira derivada da função 1, a primeira derivada da função 2 e a primeira derivada da função 3. Ok? Depois a primeira derivada, aliás, a segunda derivada da função 1. 1 e 1, né? Não vou misturar as coisas. A segunda derivada da função 2 e a segunda derivada da função 3. Ok? Então a gente precisa saber derivadas aqui. No caso dessas derivadas, elas são razoavelmente simples, tá? Se vocês não sabem derivar, dá para aplicar uma tabela de derivadas, a gente não precisa demonstrar a derivação, a gente pode só aplicar a operação. Segundo, não precisa demonstrar que 1 mais 1 é 2, para usar 1 mais 1 é 2. Se a gente já sabe derivar, a gente só aplica. Então, neste caso, a gente tem o Wronskiano, ele é, aqui a gente vai pôr o E na x, o E na 2x e o E na 3x. Aqui a gente vai pôr a derivada do E na x, que é o próprio E na x. E aqui depois, aqui a gente vai pôr a derivada do E na 2x, que é 2E na 2x. A derivada do E na 3x é 3E na 3x. Ok? E aqui a gente vai derivar, na última linha a gente deriva as funções da segunda linha. Né? Porque é a segunda derivada, então é a derivada da derivada. Então derivando E na x é E na x de novo. Derivando 2E na 2x, a gente fica com 4E na 2x. Derivando 3E na 3x, a gente fica com 9E na 3x. E agora a gente vai fazer esse determinante. Como é que é o determinante? A gente faz diagonais principais e diagonais secundárias. Aqui vocês podem fazer direto ou vocês podem usar aquela técnica para a gente não se perder, que a gente copia as duas primeiras colunas. Então eu vou copiar aqui, né, já que a gente não quer se perder. E eu, quando estou resolvendo aqui na aula, sou campeão de me perder nas contas. Quando eu estou no papelzinho concentrado é mais fácil. Fazer para vocês aqui é mais difícil. Aí, ainda mais que eu geralmente não edito essas aulas aqui. Assim. Ok? Agora a gente vai fazer as diagonais. Esse vezes esse, aqui vezes aqui, aqui vezes aqui, e depois as secundárias. Ok? Para isso eu vou ter que apagar aqui em cima. Então agora, resolvendo o determinante, a gente fica como? Olha só como o Wronskiano, ele fica uma função de x. Porque a gente vai pegar, ó, E na x vezes 2E na 2x vezes 9E na 3x. Como é que a gente faz esse produto aqui, ó? A gente soma os expoentes. Então a gente tem E na 6x e multiplica 9 com 2 com 1. Então a gente fica com 18E na 6x. Certo? Porque aqui a gente ficaria com uma coisa assim, ó, ficaria com E na x vezes 2E na 2x, só que esse E na 2x, ele é igual a E na x vezes E na x. Né? Então E na 2x. Aí depois a gente tem o 9, E na x, na 3x, só que é E na x, E na x, E na x. Então a gente tem 2 vezes 9 dá 18. Eu não vou fazer assim sempre, né? Aí que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Tá? Só para ninguém ficar perdido quanto essa multiplicação aqui, ó.
Agora, o próximo aqui, a gente tem 3 e na 6x, né? 3 vezes 1 vezes 1 dá 3. Aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Soma os expoentes. Aí depois a gente tem mais 4 vezes 1 vezes 1. E na 3, 4, 5, 6, x. Aí a gente tem os menos. Olha só, menos. A gente tem 2 vezes 1 vezes 1. Então, 2e na 6x. Aqui a gente tem 4 vezes 3 vezes 1, fica menos 12. O menos é da diagonal secundária, né? E na 6x, é tudo e na 6x pelo jeito, né? E aqui também, ó, e na 6x, só que aqui a gente tem, é menos 9e na 6x. Agora o que sobra aqui? Vamos ver o que sobra. Logo, o nosso Wronskiano vai ser 18 mais 3 mais 4. Então 18 mais 7 fica 25. 25 e na 6x. Aqui a gente tem menos. Aqui a gente tem menos 2, menos 12 fica menos 14, menos 9 fica menos 13. Então 25 menos 13, menos 23. Então fica 25 fica 2 e na 6x. Esse é o tipo de conta que eu costumo errar quando eu faço aqui resolvendo para vocês. Mas vamos conferir junto aqui. Aqui 18 menos 9 fica 9. 7 menos 2 fica 5. 9 menos 12. Eu acho que eu errei. Então o que acontece? Esse e na 6x é sempre positivo. Ele é maior do que zero, né? Na verdade eu vou escrever assim, ó, aqui embaixo. Notamos que esse Wronskiano, ele é sempre maior que zero. Tá? Porque isso daqui vai ser... Quando o x vai para menos infinito, ele vai para zero, mas não chega no zero. E quando o x vai para mais infinito, ele vai para mais infinito. Então ele pega o w, tem uma imagem que ela é sempre positiva, nunca vai ser zero, certo? Sendo ela sempre positiva e diferente de zero. Isso daqui que importa, ela é diferente de zero, certo? Sendo assim, se o Wronskiano é diferente de zero, F1 igual a E na x, F2 que é igual a E na 2x e F3 que é igual a E na 3x são linearmente, até eu vou colocar aqui, ó, LI, linearmente independentes, certo? Como o Wronskiano é sempre positivo, para essas três funções elas são linearmente independentes. Se ele fosse zero, se aqui desse zero, né, aí elas seriam linearmente dependentes, ok? Bom, agora esse problema que é o número 3 da lista 6, que fala de espaços vetoriais, a gente vai ver sobre a dependência ou independência linear de vetores no R4. E a letra B dá esses 3 vetores pra gente, né? São os vetores que apontam da origem até o ponto dado aqui, né? Então essas são as coordenadas, as coordenadas dos vetores. Então, dados esses 3 vetores, como é que a gente vê se eles são linearmente dependentes ou linearmente independentes?
Em primeiro lugar, a gente vê que eles são vetores no R4, tá? Então, automaticamente é impossível a gente ter todo o R4 com esses 3 vetores. A gente precisa de no mínimo 4 vetores. No mínimo 4 vetores para formar um espaço R4. E eles precisam ser linearmente independentes. Então, a princípio, a gente já sabe que não são todos os pontos no R4 que podem ser escritos como uma combinação linear desses 3 vetores, tá? Isso é uma questão conceitual que a gente viu em aula e que a gente demonstrou também. Aqui a gente só quer ver se eles são linearmente dependentes ou independentes, ou seja, se um deles pode ser escrito como uma combinação linear dos outros dois, né? Ou esse como uma combinação linear desses dois, ou esse como uma combinação linear desses dois. Como é que a gente faz? Tá? A estratégia é a gente escrever o vetor de componentes, aliás, a matriz de componentes deles. Tá? Então, temos... vamos escalonar a matriz, vamos escalonar a matriz de componentes dos vetores. Né? De coeficientes, de componentes, enfim. A gente vai ter a seguinte matriz, ó. Primeiro a gente vai colocar aqui, ó, 0. Eu vou fazer o seguinte, como não importa a ordem dos vetores, eu vou evitar colocar esse que tem 0 aqui na primeira linha. Porque senão a gente ia ter que fazer uma operação a mais para trocar elas de linha, e a gente sabe que essa operação ela é uma operação elementar e não altera o conjunto de solução da matriz. Então eu vou colocar primeiro esse vetor aqui, ó, que já tem o 1, 0 e menos 1. Então nos poupa o trabalho de colocar esse 1 aqui para cima. Senão a gente teria que fazer essa troca, né? Aqui eu vou colocar o 3, 0 e 0. E aqui eu vou colocar o 0, 0, 2 e 2. Então a gente vai escalonar essa matriz. Como é que a gente faz o escalonamento dela? Eu vou pegar aqui e eu vou aplicar operações elementares de forma que ela fique com pivôs, né, e fique em escadinha assim, né? Vamos lá. A gente vai pegar a primeira linha. Eu já tenho um pivô aqui, ó, que é 1. Aí só que embaixo do pivô eu tenho um elemento que não é 0. Então eu vou ter que eliminar aquele 0 com uma combinação linear. Então eu vou fazer o L2 e vou trocar o L2 por ele próprio menos 3 vezes o L1. Isso aqui é uma combinação linear, né, uma operação elementar. A gente combina essa linha com a primeira. E isso é uma operação elementar, a gente não altera o conjunto de solução. Então, essa matriz ali é equivalente. Eu vou escrever mais para cima, porque daí cabe mais uma operação aqui embaixo. A gente mantém a primeira linha. A gente mantém até a última linha, né? A gente só altera a segunda linha, que ela vai ser 3 menos 3 vezes 1, 0. 3 menos 3 vezes 1, 0. 0 menos 3 vezes 0, 0. 0 menos 3 vezes menos 1, fica 3. Ufa, quase zeramos. Ok, tudo bem. Notem que a gente agora percebe que aqui tem o pivô e tem 0. Aqui não importa, né? Aqui tem 0, tudo bem. Só que aqui, ó, a gente não pode ter um 0 em cima. A gente tem que trocar essas duas aqui, ó. A gente vai trocar L2 por L3, né? A gente troca de linha, também é uma operação elementar. Então a gente vai trocar de linha, a gente vai ficar com 1, 1, 0 e menos 1. Vamos ficar com 0, 0, 2 e 2, porque a última linha, a L3 vira L2. E aqui a gente fica com 0, 0, 0 e 3. Ok?
E por último, a gente percebe que a gente já tem um pivô aqui, e aqui a gente tem 0, 0, não importa que aqui tem, né, duas colunas com 0, mas aqui a gente tem um 2 e a gente precisa transformar isso daqui em 1. A gente transforma isso daqui em 1 dividindo a linha 2 por 1 meio. Então a gente vai multiplicar por 1 meio, aliás, dividindo por 2, multiplicando por 1 meio. Aqui, certo? Só que eu vou ter que continuar essa operação aqui em cima. Então, essa matriz aqui, a gente vai ter uma... Até eu vou colocar aqui ó, 3 pontinhos, porque a gente está continuando a operação, né? A primeira linha não altera. 1, 1, 0 e menos 1. A segunda linha a gente divide por 2, então fica 0, 0, 1 e 1. E a terceira linha eu também vou dividir por 3 aqui, ó, já vou fazer essa operação. O L3, eu vou fazer 1/3 do L3 aqui. Então, 0, 0, 0 e 1. E agora a gente olha para essa matriz, a gente tem aqui ó, um pivô e 0 embaixo dele. Um pivô e 0 embaixo dele. E um pivô e a última linha aqui. Ok. Quando a gente olha para isso daqui, ela está escalonada, mas não está reduzida. Não importa, a gente não está procurando a forma reduzida dela. A gente está procurando se a forma escalonada tem, veja que é uma matriz de 3 linhas e não tem nenhuma linha igual a 0, certo? Então, basicamente é o seguinte, ó, como a matriz escalonada não tem linhas somente de 0, né? Linhas de zeros, isso significa que os 3 vetores são LI, são linearmente independentes. Porque a gente não conseguiu fazer nenhuma combinação linear, nenhuma combinação entre esses 2 vetores para gerar esse. Nenhuma combinação entre esses 2 vetores para gerar aquele. Não tem nenhum vetor que seja dependente dos outros. Eles são totalmente independentes entre si. Ok? Sendo assim, é um sistema linearmente independente. Notem que esses 3 vetores, eles sendo independentes, na verdade eu vou adiantar um pouquinho agora coisa para vocês, porque é a aula dessa semana, tá? Eles estão no R4, porque eles têm 4 componentes. Então eles estão no R4. E eles são linearmente independentes, ok? Então a gente tem um espaço formado por esses 3 vetores. O espaço formado por esses 3 vetores, ele é um espaço de 3 dimensões, porque tem 3 vetores linearmente independentes, mesmo eles estando no R4. Então o espaço formado por esses 3 vetores é um subespaço do R4. Ele está no R4, mas é um subespaço. É como se fosse um plano num espaço tridimensional. Só que aqui a gente tem 4 dimensões e 3. A gente não tem... Não forma todo o R4, mas forma um subespaço dentro do R4. Ok? Então... os vetores formam... Tá, esse daqui é um extra, tá? Formam uma base para um subespaço de dimensão 3, porque são 3 vetores linearmente independentes, tá? Os vetores formam uma base para um subespaço de dimensão 3
dentro do R4. Ok? Nas aulas dessa semana vai ficar mais claro isso, que vocês vão estudar dimensionalidade de espaços vetoriais. Basicamente, a dimensão do espaço vetorial tem a ver com a quantidade de vetores linearmente independentes nesse pacote de vetores que a gente vai analisar. Ok? Tá, então nesse outro exemplo a gente tem vetores no R3 e a gente quer ver se eles são LI, se eles são linearmente independentes. Só que a gente tem 4 vetores, então a gente já sabe que é impossível 4 vetores no R3 serem linearmente independentes. Eles vão ser linearmente dependentes. Tá? Deixa eu tentar ajeitar a luz aqui. Beleza. Então, o que vai acontecer? Mas eventualmente a gente pode ter somente 2 linearmente independentes e os outros 2 serem linearmente dependentes. A gente só vai saber fazendo a matriz escalonando a matriz de coeficientes. Tá? Então, vamos escalonar, mesma coisa. A matriz de coeficientes. Como é que é a matriz de coeficientes? A gente coloca os coeficientes do primeiro vetor aqui, fica menos 2, 0 e 1. Fica 3. Nenhum deles tem o 1 na frente, né? Então não faz diferença a ordem. 6, menos 1 e 1. E aí 7, 0 e menos 2. Pelo menos uma linha vai ser 0 aqui. Aí eventualmente vai ser 2. Né? 3 eu acho que é impossível. Mas enfim, vamos lá. Qual operação que a gente vai fazer aqui primeiro? Primeiro a gente quer que aqui seja 1. Para a gente poder ter um pivô e zerar as outras linhas. Então eu vou fazer aqui o L1. Eu vou trocar por menos 1 meio de L1. Menos um meio de L1. Eita, ficou feio. Aí a gente vai trocar essa matriz por outra equivalente. Eu sempre uso esse símbolo aqui para dizer que essa matriz é equivalente, né? E aí a primeira linha a gente vai multiplicar por menos 1 meio. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 1 meio. As outras linhas a gente não fez nada aqui, né? Então fica a mesma coisa. 3, 2 e 5, 6, menos 1 e 1, 7, 0 e 2, e menos 2. Ok? Agora a gente pode fazer, a gente já tem um pivô e a gente precisa zerar este cara e este cara aqui. Então a gente vai fazer 3 operações. A linha 2 vai ser trocada pela linha 2 menos 3 linha 1. A linha 3 vai ser trocada pela linha 3 menos 6 L1, linha 1. E a linha 4 vai ser trocada pela linha 4 menos 7 L1. Então o L1, que é o nosso pivô, é a nossa referência aqui para a gente poder... Talvez melhore um pouquinho a luz aqui. Está meio estourada a luz da janela. Enfim, meu estúdio não é profissional. Aí o que a gente vai ter? A linha 1 não muda, mas a 2, a 3 e a 4 sim. Como é que vai ficar essa operação? Eu vou fazer aqui, depois eu vou parar para conferir, né? Então aqui a gente tem 1, 0 e menos 1 meio. Ok? Aí a gente vai ter a linha 2. Ela própria menos 3 linha 1. Então 3 menos 3 vezes 1 dá 0. Não sei se vai caber aqui. Deixando meio torto. Mas vamos lá. Deixa eu vir aqui de frente assim. De frente e deixei torto igual.
2 menos 3 vezes 0 fica 2. 5 menos 3. Então fica 5 mais 3 meios, né? 5 menos 3 vezes menos 1 meio. Então fica 5 mais 3 meios. Isso daqui dá 13 meios. Aqui fica 13 meios. Aí aqui, a linha de baixo, 6 menos 6 vezes 1. Então fica 0. Aqui fica menos 1 vezes 6 vezes... menos 6 vezes 0. Fica menos 1, não muda. Aqui fica 1 menos 6 vezes menos 1 meio. Então fica 1 mais 3, dá 4. E a última, 7 menos 7 vezes 1 dá 0. 0 menos 7 vezes 0 dá 0. Menos 2 menos 7 vezes menos 1. Menos 1 meio aqui. Fica menos 2 mais 7 meios. Então aqui a gente fica com 3 meios. Aqui é 4 meios, fica 3 meios. Então 3 meios. Beleza. Então aqui está a nossa matriz, né? E a gente já tem esse pivô. E agora o nosso próximo pivô vai ser esse 2 quando a gente dividir a linha 2. Aliás, multiplicar por 1 meio a linha 2. Aqui. Bom, continuando aqui, a gente vai por uns 3 pontinhos aqui para indicar que isso aqui é operação em sequência dessa aqui de baixo. Qual que é a matriz equivalente a essa daqui para que a gente tenha um 1 aqui? A gente vai fazer o 1, 0 e o menos 1 meio. Aqui a gente vai ter o 0, 1 e aqui 13 quartos. Multiplicando por menos 1 meio, por 1 meio, né? Aqui 0, menos 1. Esse menos 1 aqui eu também vou multiplicar a linha 3 por menos 1. Então eu mudo o sinal, que eu fico com 1. E aqui eu fico com menos 4. E aí por último, 0, 0. E aí eu vou pegar esse 3 meios aqui, ó. A linha 4. Deixa eu ver aqui, eu vou ajeitar. O L2 vou multiplicar por 1 meio. O L3 vou multiplicar por menos 1. E o L4 eu vou multiplicar por 2 terços. Porque daí com esse 2 terços aqui vai ficar 1. Certo? Beleza. Mas só que aqui, ó, a gente tem um pivô. E aqui a gente precisa zerar esse cara aqui. Então para isso a gente vai fazer o linha 3 por linha 3 menos linha 2. Ok? Então, quando a gente faz essa operação, qual matriz que a gente fica? A primeira linha não muda, né? Porque aqui a gente tem um pivô. Aqui fica 0. Aqui menos 1 meio. Aqui fica 0, 1 e 13 quartos. Aqui fica 0 menos 0. 1 menos 1. Menos 4. Menos 13 quartos. Então isso daqui fica menos 16 menos 13.
quartos, fica menos 29. Então, menos 29 quartos. E aqui fica 0, 0 e 1. Ok? Olha só. Aqui a gente já tem pivô. E eu vou fazer a linha 3. Vou multiplicar ela por menos 4 sobre 29. Porque aqui daí vai ficar 1. 1, 0, menos 1 meio. 0, 1 e 13 quartos. 0, 0 e aqui vai ficar 1, né? E aqui eu tenho 0, 0 e 1. Duas linhas iguais. Obviamente, este 1 aqui, esse aqui é pivô, esse aqui é pivô, ele vai zerar esse cara de baixo aqui. Então a gente vai trocar a linha 4 pela linha 4 menos a linha 3. Ok? Então a nossa matriz, eu vou escrever ela aqui em cima. Bom, então agora a gente vai ter, continuando e encerrando já, né? Olha só, a nossa última linha vai virar 0. A gente tem 1, 0, menos 1 meio. A gente tem 0, 1 e 13 quartos. A gente tem 0, 0 e 1. E aqui a gente tem 0, 0 e 0. Então essa matriz escalonada, ela não está uma escalonada reduzida, mas a gente tem ela escalonada com uma linha de zeros, certo? Então como a gente tem essa linha aqui ó, de zeros, tá? Significa que pelo menos um dos vetores é linearmente dependente dos outros, exatamente como eu falei que teria que ser, né? Seria impossível ser 4 vetores no R3 linearmente independentes. Então, como uma linha é de zeros, né? Os vetores são LD, linearmente dependentes. A gente poderia complementar, né? Eu até vou colocar como um asterisco, não é a pergunta, eles não são. Então, são LI? Não, são LD. Mas eu vou colocar como um complemento o seguinte, ó. Apenas como temos